Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula de regra de três, tá? Existem dois tipos de regra de três, né? Existe a regra de três simples e a regra de três composta, né? A gente vai estudar só a regra de três. Vamos focar o que o edital está pedindo, tá? Que a gente não tem muito tempo para ficar vendo tudo. Vamos focar no edital, tá? Mas para saber, existem também uma regra de três composta, mas o edital ele está expressamente dizendo que vai ser cobrado a regra de três simples, tá? Então, como vocês podem imaginar, a composta é bem mais difícil, não vale a pena a gente queimar os neurônios com ela agora. Só para saber, quando a gente fala de regra de três, a gente está falando de variáveis, né? Vou falar os exemplos de variáveis que a gente tem. Quando é regra de três simples, eu identifico sempre por duas variáveis. A regra de três compostos, elas são de mais de duas, tá? Então, de três ou mais. Essas variáveis, o que seria? Por exemplo, vamos exemplificar aqui, que é mais fácil vocês entenderem. Eu tenho lá uma usina que produz 500 litros de álcool. Então, o álcool vai ser uma variável, uma coisa que vai variando. Com 6 mil quilos de cana-de-açúcar. A minha cana-de-açúcar seria uma segunda variável, tá? Só para vocês entenderem o que é variável quando eu falo. É o que o exercício vai trazer. Por exemplo, aqui, um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Tijolos são uma variável. Eu quero construir um muro de 30 metros. Então, o muro é minha outra variável, tá? Então, variável é aquilo que vai variando conforme a informação do enunciado. Então, vamos lá. Para a gente entender, aprender a regra de três simples, primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente pega os exercícios é se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Então, essa é a primeira regra para a gente saber fazer exercício de regra de três. Como que eu vou identificar isso? Né? Por exemplo, se no meu exercício, vamos voltar aqui, vamos pegar o exercício de exemplo sempre. Né? Uma usina produz 500 litros de álcool com 6 mil quilos de cana-de-açúcar. Ele quer saber quantos litros de álcool eu consigo produzir com 15 mil canas-de-açúcar. Se eu aumento, então aqui você vai se perguntar, é a lógica que você vai usar. Se eu aumento o meu número de cana-de-açúcar, proporcionalmente eu vou aumentar minha quantidade de litros de álcool que vai ser produzidas. As duas aumentam junto. Isso é ser proporcionalmente, isso é ser diretamente proporcional, tá? Conforme, imagina uma balança, né? Conforme eu aumento uma, aumenta a outra. Aí eu tenho um outro exemplo de inversamente proporcional. Deixa eu ver aqui. Essa questão 4 aqui, ela é de inversamente proporcional. Quando que vai ser inversamente proporcional? Quando eu aumento uma das minhas variáveis e a minha outra variável vai diminuir. Então, como que é isso? Por exemplo, esse exercício aqui, ó, eu tenho 5 professores que gastam 12 dias para corrigir as provas. Então, se eu aumento de 5 para 30, se eu estou aumentando o meu número de professores, se eu aumento o número de professores, proporcionalmente, o meu número de dias diminui, né? Agora eu tenho mais gente para fazer a mão de obra. Então, não vai aumentar o número de professores, aumentar o número de dias. Vai aumentar o número de professores, diminuir o número de dias, tá? Então, isso é o inversamente proporcional, é essa lógica. Isso vocês vendo no exercício, vocês vão entender, né? Aqui sim eu falei a balança lá em cima, mas na verdade aqui seria uma balança, né? Então, conforme um desce, o outro sobe, tá? Isso é o inversamente proporcional.
inversamente proporcional. Tá? Primeira análise que você tem que fazer quando você se deparar com um exercício, que for de regra de 3. Por que que eu preciso saber se é inversamente ou diretamente proporcional? Porque isso vai mudar a forma que você vai fazer a conta, né? Então, por exemplo, nesse primeiro exercício aqui, eu tenho lá, vou montar esse exercício aqui como se eu estivesse resolvendo ele. Então, deixa eu apagar aqui essas partes aqui. Então, primeira coisa, eu vou identificar quais são as variáveis, né? Então, é 500 litros de álcool. Aí eu quero saber quantos litros de álcool são. Depois, a outra variável é a cana-de-açúcar. 6.000 canas de açúcar, para depois aumentar para 15.000 canas de açúcar. Então, aqui eu tenho duas variáveis, né? Então, lembrando aqui, ó, regra 3 simples é sempre com duas variáveis. Se a gente estivesse falando de 3 variáveis ou mais, seria com regra de 3 composta, que daí é uma outra fórmula que utiliza. Tá? Aí na tela de vocês está aparecendo a parte que eu estou riscando? As anotações na folha? Sim. Sim. Tá. Tá. Beleza. Onde eu estava? Então a gente está fazendo esse exercício aqui agora. Então eu tenho lá duas variáveis. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Álcool e cana-de-açúcar. Então, álcool, eu sei que é 500, né? Ele começou aqui com 500. Então, quando eu tenho 500 litros de álcool, eu produzo 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Então, eu vou colocar aqui na mesma linha. 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Aqui em quilos, aqui em litros. Beleza. Aí, continuando aqui, né? Determine quantos litros de álcool. Então, aqui ele está te perguntando quantos litros de álcool. Então, na segunda linha aqui da sua tabela, você não sabe o que vai vir aqui na coluna do álcool. Quantos litros de álcool? Então, aqui é uma incógnita, é um X, tá? É o que você vai fazer a fórmula para chegar nele. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 canas de açúcar. Você tem a informação aqui do outro lado da tabela. 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Beleza, montamos essa tabelinha aqui, tá? Então, aqui, eu preciso saber se ele é diretamente ou inversamente proporcional, né? Por quê? Porque se ele for diretamente proporcional, eu vou fazer uma multiplicação desses valores da tabela aqui em x. Esse multiplica com esse e esse multiplica com esse. Se esses valores são inversamente proporcionais, eu vou fazer uma multiplicação em linha. Então, esse vai multiplicar com esse e esse vai multiplicar com esse, tá? Então, essa é a importância da gente saber se é diretamente ou inversamente. Então, vamos ver, então, se... Então, esse daqui, conforme ele aumenta a quantidade de cana, né, ele tinha 6.000, ele produz 500. Se ele tem 15.000, logicamente, ele vai produzir mais. Então, se eu aumentei minha quantidade de cana, eu vou aumentar a minha produção de álcool. Então, os dois lados estão subindo, né? Então, os dois lados são diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer essa multiplicação em x. Então, vamos lá. Vou fazer... Eu gosto de começar a multiplicar pelo x, né? Deixar o x aqui a incógnita primeiro. Então, eu faço essa multiplicação aqui. X vezes 6.000 vai dar 6.000 x, né? Ou 6.000 vezes x. É igual... Agora, a outra parte do x aqui, que é o 500 vezes 15. 15.000 vezes 500.
E agora aqui é só seguir com as contas matemáticas mesmo, né? Então, vai ser aqui, vou deixar 6.000x, vou resolver desse lado aqui, né? Quando tem muito zero assim, primeiro eu gosto só de simplificar os zeros, né? Eu vou repetir o 15.000 aqui, o 15.000, essa parte aqui, e vou colocar esses dois zeros aqui, que seria como se fosse um 100. Vou colocar mais dois zeros aqui e vou multiplicar por 5. É a mesma coisa, tá? É só um jeito de multiplicar mais simples. Vou repetir aqui de novo, 6.000x é igual a... Aqui eu vou fazer só 15 vezes 5, né? Que é 15, 30, 60, 75. Então, aqui vai ser igual a 75, repito todos os zeros aqui. 0, 0, 0, 0, 0. Cheguei nesse resultado aqui. Agora eu vou dividir. Vou passar o 6.000 aqui, está 6.000 vezes x, né? Então, se eu vou passar ele para o outro lado do sinal de igual, o sinal inverte. Se ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Se ele estivesse dividindo do lado de cá, ele passaria para o lado de lá multiplicando. Sempre quando você faz essa jogada de passar uma operação para o outro lado do sinal de igual, ela tem que ser invertida. Se está mais de um lado, vai para o outro lado menos. Se está menos, vai mais. Se está vezes, vai multiplicando. Se está multiplicando, vai dividindo. Felipe. Oi. Você não indica cortar o zero antes de começar a fazer isso, para não ficar esses números tão extensos? Então, eu vou cortar eles aqui agora. Vou colocar eles em cima um do outro. Que daí fica mais fácil para a gente ver a quantidade de zeros que vai ser cortada. Ah, tá bom, então. Ó, mas é isso mesmo, é bom cortar já, né? Então, aqui, ó, eu tô pegando o x, estou mantendo o x aqui do lado do igual, né? Então, e vou passar vou copiar, ó, eu fiz o x aqui do lado do igual e vou continuar copiando essa parte aqui. Então, vai ficar o 7, o 5, o 0, mais um 0, mais um 0, mais um 0, mais um 0. E agora é o 6.000 que eu estou passando para o lado de lá. Passando 6.000, que ele está vezes, então eu vou passar para lá dividindo. Então ele vai dividindo, ele vai vir aqui embaixo. O 6.000 vai vindo dividindo. Que número ficou esse daqui? Ficou 7.500. 7.500.000. Então agora a gente chegou nessa parte aqui da conta. Agora aqui que eu gosto de cortar o zero aqui, mas poderia cortar aqui antes também, tá? Aí vai da sua habilidade, se consegue cortar antes melhor, se prefere por garantia deixar para cortar mais para frente, né? Então aqui você consegue ver certinho a quantidade de zeros que você vai cortar. A mesma quantidade de zeros que você cortar embaixo, você tem que cortar em cima. Então aqui, ó, se você corta um zero, é como se você estivesse dividindo por 10, os dois lados, tanto embaixo quanto em cima. Então vou dividir por 10. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 6.000 dividido por 10 não ficaria 600? É isso que a gente fez. Opa, tem mais um zero embaixo, mais um zero em cima. Posso continuar cortando. Corto mais uma vez. Vou até mudando de cor aqui para a gente ver que a gente está cortando outro zero aqui. Tem mais um zero embaixo, mais um zero em cima. Dá para dividir de novo por 10. Beleza, agora eu vou parar aqui. Já cortei já 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima. Então, esse número aqui, ó, ele é a mesma proporção, tá? Então, o 7.000 ficou 7.500, reescrevendo ele, dividido por 6, tá? É a mesma coisa que tivesse aqui, ó, esses 7.500.000 por 6.000. Mas, igual a Michelle falou, né? A gente simplificou, facilitou as coisas. Agora sim, vamos fazer a divisão a partir desse número. Agora já não está mais tão difícil, né? Então, aqui, 7.500 dividido por 6. Vou usar o 7, vai dar 1. 1 vezes 6, 6 de 7 sobra 1, baixo 5. 15. 15 para 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 para 15 vai dar 3, baixo 0. 30 para 6
vai ser 5. 5 vezes 6, 30. Não vai sobrar 0. Esse 0 eu já coloco ele aqui. Então, deu 1.250 nosso resultado. Então, esse x aqui, ó, ele é igual a 1.250. Ou seja, interpretando, colocando essa informação lá no exercício. Se uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana, ela vai produzir 1.250 litros de álcool com 15.000 quilos de cana, né? Então, ele seguiu a lógica, ele foi proporcional, né? Eu aumentei a quantidade de quilos de cana para produzir a maior quantidade de quilos de álcool, de litros de álcool. Beleza? Deu para entender esse primeiro exercício? Querem fazer algum comentário, pergunta? Fique à vontade. Então, vamos lá. Vamos ver aqui mais um exemplo. Um muro de 12 metros. Então, minha incógnita minha variável é muro, e tem 12 metros. Foi construído utilizando 2.160 tijolos. Então, agora minha segunda variável é tijolo. Usei 2.160 unidades de tijolo. Caso queira construir um muro com 30 metros, então eu estou falando de muro aqui, eu vou colocar essa informação de 30 metros na coluna do muro. Caso eu queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos? Então, quantos tijolos, ou seja, aqui eu não sei quantos tijolos, então aqui vai ser um X. Vou colocar aqui uma interrogação para a gente não confundir na hora que eu falo multiplicação em X. Quantos tijolos serão necessários? Beleza, montei minha tabelinha com as duas variáveis, colocando as informações. Então, o que eu preciso saber agora? É diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Se eu aumento a quantidade de tijolos, eu vou aumentar o tamanho do muro? Sim. Então, se eu aumento os dois lados, eles são diretamente proporcionais. Os dois estão subindo, aumentando na mesma proporção. Então, eles são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, multiplicação em x. Esse número 12 vai multiplicar vezes a incógnita. Esse número 30 vai multiplicar vezes o 2.160. Aqui eu posso começar por qualquer um, tá? Não preciso começar exatamente pela incógnita. Se eu quiser começar por 30 vezes 2.160, não tem problema nenhum. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Então, vou fazer lá 30 vezes 2.160 é igual a 12 vezes minha incógnita aqui. Então, vamos fazer essa continha aí. Então, aqui, ó, eu gosto de passar o zero para o número maior. Então, vou colocar aqui o 3. E esse zero aqui eu vou colocar do lado desse número aqui. 2160 e coloquei esse zero aqui. Daí eu acho mais fácil fazer a multiplicação só com um dígito aqui, tá? É igual a 12, mais a minha incógnita. Aqui fazendo essa multiplicação, deixa eu jogar para cá, são 21.600 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. Deu 64.800 desse lado. 64.800 desse lado é igual a 12 vezes a minha incógnita. A minha incógnita, ela está multiplicando aqui. Então, eu vou passar o 12, eu vou deixar a minha incógnita sozinha, vou passar o 12 para cá. Se ele está fazendo uma operação de vezes, ele vai para lá fazendo uma operação de divisão. Então, vou reescrever aqui o 6.480 dividido por 12, vou chegar na minha incógnita. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu fazer mais essa conta aqui. Depois as outras contas eu vou só colocando o resultado aqui. Para essa parte de divisão, acho que vocês não precisam ficar
acompanhando passo a passo, não. Isso vocês já vão saber fazer já. Então, aqui só fazendo mais essa aqui. Aqui eu vou usar o 64. O 12 cabe quantas vezes dentro do 64? Vai caber 5, né? Que é o mais próximo, que vai chegar no 5 vezes 12, 60. Isso, 60. 60 para 64, sobra 4. Aí baixo o 8, ficou 48. 12 cabe quantas vezes dentro do 48? 12, 24, 36, 48. 4 vezes. 48 para 48 deu 0. Então, aqui, em vez de eu baixar esse zero direto para cá, vou baixar esses 2 zeros direto para cá. Meu resultado ficou 5.400. Ou seja, essa incógnita aqui, amplia a tela. Essa incógnita aqui é igual a 5.400. Essa é a resposta aqui da minha pergunta. Então, voltando aqui, ó, um muro de 12 metros, eu gasto 2.160 tijolos. Para construir um muro de 30 metros, eu vou gastar 5.400 tijolos. Beleza? Entendido? Precisar, pode parar no meio da explicação mesmo, que a gente já aproveita a linha de raciocínio, para não perder. Pode interromper que a gente já resolve. Então, vamos lá. Eu vou fazer esses 5 exercícios que a gente tem aqui, tá? Para treinar. Depois eu vou deixar vocês fazendo mais uns 2, 3 exercícios para vocês verem. Então, vamos lá. Então, eu fiz o 1, 2, o 3 agora. Vamos fazer o 3 um pouquinho mais rápido. Aplicando R$ 500 na poupança, o valor dos juros em um mês seria de 250. Ou seja, então, vou pôr dinheiro na poupança. Essa é a variável, R$ 500. Tirar esses zeros daqui para não atrapalhar, R$ 500. Então, se eu colocar R$ 500, os juros vai ser de 2,50. Caso aplique 2.100, o juros será de X. Vou falar, eu gosto de letra, eu vou colocar Y. Então, os juros vai ser de Y. Então, aqui, diretamente ou inversamente proporcional? Vou deixar para vocês. Quem responde se é diretamente ou inversamente? Essa. Acho que é diretamente, né? Mais alguém acha isso? Acha que ou é inversamente? Então, aqui, se eu estou... Diretamente, né? É isso mesmo. Se eu estou aumentando o... Cadê a minha caneta aqui? Se eu estou aumentando o valor que eu ponho na poupança, proporcionalmente eu estou aumentando os juros que eu vou receber. Então, é diretamente proporcional. Se é diretamente, eu vou fazer em X essa multiplicação. Então, vou fazer lá. Esse daqui, 500 vezes Y, que dá 500Y. Depois, 2,5 vezes 2.100, que vai dar 5.250. Ó, aqui tá vendo aquela aulinha que a gente fez de operações com números decimais? Eu falei que às vezes não cai diretamente, mas no meio de uma regra de 3 você pode encontrar, ser obrigado a fazer uma multiplicação com números decimais. Então, não pode ficar com dúvida naquela aula. Se ficar, volta no vídeo, pergunta no grupo. Então, aqui essa multiplicação de 2.100 por 2,5 ficou 5.250. Fazendo aqui o Y, vou deixar ele isolado. Sempre a incógnita eu deixo ela sozinha, para eu conseguir resolver a operação. Vou fazer aqui o 5.250, vou passar o 500 que está multiplicando o Y, o lado de lá dividindo. Aqui eu já consigo já fazer uma divisão de cara aqui por 10, para simplificar mais ainda. Vou ficar lá com 525 dividido por 50. Aí agora aqui você vai fazer a divisãozinha lá, tá? Então, 525 dividido por 50 vai dar 10,5. É isso mesmo, 10,5.
Então, o que é esse 10,5? É o valor dos juros. Esse 10,5 é esse Y aqui, que é o valor dos juros que você vai receber se investir 2.100 na poupança. Tá bom? Resolvemos mais uma. Agora a gente tem mais duas aqui, rapidinho eu explico e deixo vocês resolverem um pouquinho para praticar. Então, aproveita para perguntar se tiver com dúvida. Mas está fácil por enquanto, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma equipe, começa sempre analisando, procurando suas variáveis. Eu tenho uma equipe de 5 professores, né? Geralmente, suas variáveis é que estão próximo dos números. Então, aqui minha variável são os professores, né? Então, aqui a prof é uma variável. Eu tenho 5 professores que gastou 12 dias. Então, aqui, ó, o número aqui do lado. Então, essa é uma variável. Então, aqui, dias é a minha segunda variável, 12. Para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias, ó, pergunta. Procura sempre a pergunta para já colocar a sua incógnita. Quantos dias? Então, aqui eu já sei que ele quer dias. Então, vou pôr aqui, ó, em dias, na coluna do dia, eu vou colocar o X, o Y aqui, né? Incógnita Y. Quantos dias levarão 30 professores? Então, vou pôr 30 aqui na minha coluna do professor. 30 professores para corrigir a prova. E aí? 5 professores corrigem em 12 dias. 30 professores corrigem em quantos dias? Isso é diretamente ou inversamente proporcional? Eu aumento minha quantidade de professores, vai aumentar a minha quantidade de dias que vai demorar? Vai diminuir? Diminuir. Indiretamente. Diretamente? Isso. Esse vai ser, ó, se eu aumento o meu número de professores, minha quantidade de dias, ela vai Cair. Diminuir? cair, né? Então, vamos colocar a setinha aqui, ó. Se eu aumento minha quantidade de professores, minha quantidade de dias vai cair. Então, ó, a setinha ficou uma para cada lado. Então, isso é diretamente e inversamente proporcional. Inversamente. Inversamente. Então, o que muda quando é inversamente proporcional? Como que vai ser a minha... Um aumenta, outro diminui. Vai ser Isso, resolvido como é? em linhas, né? Não em X. Linhas retas. Isso, minha multiplicação vai ser em linha agora, né? Então, ó, para vocês lembrarem, né? Quando é linha e quando é X, eu gosto muito desses macetes que ajudam a gente a fixar as coisas na cabeça, né? Então, se a gente está falando de inversamente proporcional, você vai lembrar lá que é multiplicação em linha, né? Não é inha, né? É linha, mas só para vocês fazerem uma associação boba aí, tá? Inversamente proporcional, multiplicação em linha, tá? Só para lembrar aí. Às vezes eu faço esses mnemônicos, esses macetes para tentar gravar as coisas na cabeça. Então, a gente vai fazer uma multiplicação em linha daqui, tá? Então, como que é a multiplicação em linha? Linha. O 5 vai multiplicar com o 12 e o 30 vai multiplicar com o Y, tá? Então, o 30 vai multiplicar com o Y e o 5 vai multiplicar com 12. 30 com o Y é igual a 5 vezes 12, 60. Vou deixar o Y aqui sozinho. Vou copiar o 60 e o 30 que está multiplicando, vou passar dividindo. Aqui, ó, posso cortar, né? Tem o zero em cima, zero embaixo, posso cortar. Se eu tiver só zero em cima ou só zero embaixo, eu não posso cortar, só quando eu tiver dos dois. Aqui ficou 6 dividido por 3, agora ficou fácil resolver, né? Vai dar 2. Então, se eu aumentar para 30 professores, eu consigo corrigir essa mesma quantidade de provas em 2 dias, né? O que 5 professores gastariam 12 dias. Beleza? Mais uma, então. Ô, Felipe, só repete para mim, por favor, o final desse... você multiplicou, como você falou em linha, multiplicou 5 vezes 12, que é igual a 60. 30, Aí você pegou os 30 e dividiu por 6, é isso? Eu me perdi no caminho. Tá, vamos apagar Linha aqui. reta, né? Você multiplicou 5 vezes 12 igual a 60. Então,
30y é igual a 60 sobre 3, é isso? Isso, ó. Ó, você está aqui nessa parte, né? Que a gente multiplicou 30 É porque eu vezes vou y, direto. Tá. deu Tá. 30y, e aqui desse lado a gente multiplicou o 5 por 12, que deu 60. Tá. Então, chegamos aqui nessa linha aqui. Tá. Então, o que eu fiz daqui? Daqui, a gente tem, para a gente conseguir encontrar uma incógnita, quando a gente tem esse tipo de expressão matemática aqui, com uma igualdade no meio, a gente sempre precisa isolar a incógnita, né? Quem que é a incógnita? A incógnita é essa letra que a gente coloca aqui, Tá. e não é um valor conhecido ainda. Como que a gente isola ela? A gente tira os números que tem do lado dela e passa para o outro lado da igualdade, do sinal de igual. Entendi. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou jogar o 30 para o lado de lá. Então, eu só vou copiar essa primeira parte aqui, ó. Y é igual a 60. Perfeito. Não mudei nada ainda aqui. Tá. Agora, eu vou pegar o 30, que está aqui. O 30, ele está multiplicando aqui. Ele tem um sinalzinho de vezes aqui. Tá. Quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, eu mudo esse sinal de vezes por uma divisão. Entendi. Então, aqui ele passa dividindo. Então, aqui nessa linha aqui que eu tô, o 30 vai dividir os 60. Então, ficou assim. Ficou Entendi. y é igual a 60 dividido por 30. Dá 2. Quanto que é 60 dividido por 30? É 2. Né? Então, aqui a gente sabe que é 2. Eu fiz aqui uma simplificaçãozinha porque eu tenho 0 em cima e aí embaixo. A gente já quer cortar logo esse 0 para simplificar mais ainda. Aqui eu reescrevi sem o 0. 6 sobre 3. Que vai dar a mesma coisa. 2. Tá? Entendi. Tá. Tem que saber ler o texto e interpretar. Porque às vezes a gente se perde. Eu vou... bom, aqui tem mais uma questãozinha aqui. Vamos fechar ela, que ela é bem simples também. Uma panificadora são produzidos 90 pães. Então, uma variável minha é pães, 90, de 15 gramas cada um. Então, gramas é uma outra variável. Caso queira produzir pães de 10 gramas, então vou colocar aqui na coluna de gramas, 10 gramas, quantos pães iremos obter? Então, minha incógnita vai aqui no pães. Então, isso daqui, inversamente ou diretamente proporcional? Espera aí, cadê? E aí, quem me ajuda? Diretamente ou inversamente? Diretamente. Diretamente? Mais Eu alguém? acho que é diretamente. Eu acho que é inversamente. Inversamente? Foi a Rosana que falou, né, Rosana? Sim. Quer comentar o porquê que você acha que é inversamente? Porque vai diminuir a grama, vai diminuir o pão. Se os dois diminuem, ele é diretamente. Tem que um diminuir e um aumentar para ser inversamente. É isso mesmo, errei. Ó, Mas não, se então, o pão diminuir, ele vai, se diminuir a grama, ele vai aumentar a quantidade de pão, não é? Então, por isso que eu acho que é indiretamente e inversamente. Exatamente isso. Tá vendo como é a interpretação de lógica? É só pensar na vida real. Se a gente tem uma quantidade de massa e eu faço pães com 15 gramas e eu obtenho 90 pães, se eu diminuir o meu tamanho do pão, logo eu vou ter mais pães, vou ter mais que 90. Então, se eu diminuo a minha quantidade de gramas, eu aumento minha quantidade de pães. As setinhas ficaram invertidas, inversamente proporcional. Tá? Inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional, a gente vai fazer multiplicação em inha. Vou fazer multiplicação em inha aqui, né? O professor Fanho falando. Multiplicação em inha.
vai ficar 10 vezes y é igual a 90 vezes 15. 10y é igual a... Aqui eu gosto de colocar o zero aqui antes de multiplicar. Então, eu coloquei o 15, o zero do 90, vezes 9. 150 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 1, 9. Mais 9, 10, 11, 12, 13. 1.350. 10y é igual a 1.350. Vou isolar a incógnita, deixar o y sozinho. Y é igual a 1.350. E passo 10 para lá, está multiplicando, vai vir dividindo. Corto o zero. Cortou o zero aqui, cortou o zero aqui. Ficou y igual a 135 sobre 1, que é a mesma coisa que 135 inteiros. Então, se eu mudar, se o padeiro mudar a gramatura do pão de 15 para 10, ele vai obter 135 pães. Tá bom? Então, depois eu vou deixar esse material disponível para vocês, mas aqui já tem também toda a anotaçãozinha dos resultados, tá? Mas foi tudo que eu fiz aqui na mão aqui para vocês, mas aí vocês têm também lá mais passado a limpo. Vamos fazer alguns exercícios agora para treinar. Vamos lá. Aqui a gente tem 3 exercícios. Então, vamos ver aí se a gente consegue fazer os 3 aí nesses 15 minutos finais de aula. Então, vamos fazendo aí, quando acabarem me avise, tá? Pode pular para a próxima, por favor? Já conseguiram copiar aqui as informações do enunciado para eu passar para a próxima? Vou deixar aqui. Vou deixar assim, que dá para ver as duas. Aí depois eu mudo para... É para copiar todo o enunciado não precisa primeiro? copiar. Não, pode resolver. Pode resolver. Tá. Dá para ver os 2 enunciados assim. Ah, tá. Precisa copiar, não. É que aí você não precisa copiar, você só precisa copiar, na verdade, as variáveis, as informações das variáveis, para facilitar. É que eu achei que você ia mandar montar depois. Ia passar todas primeiro para mandar montar depois. Não, vai fazendo aí na ordem.
Então, vou passar o gabarito, vamos ver como é que vocês se saíram. Peraí. Deixa eu só pegar o gabarito aqui dessas questões. Então, vamos lá. Questão 1 deu 450, alternativa E. Deu certo aí a de vocês? Alguém deu diferente? Se tiver diferente, a gente faz aqui já. A minha deu diferente. Não sei onde foi que eu errei. Felipe, faz aí para nós. Felipe, eu fiquei na dúvida dessa, porque assim, ele fala de 3 máquinas, depois totalizando 8. Eu não sabia se eu colocava 5, que a princípio seria 5 máquinas, Aham. ou se eu... Tem a pegadinha aí, Começar né? tem a interpretação, né? Porque as provas de matemática da VUNESP está aparecendo em português, de tanta interpretação que você tem que fazer. Mas a gente treina para chegar afiado. Vamos só corrigir as demais, vamos ver se tem mais, se também houve dúvidas ou não. Na 2, dá 48, letra D. O meu deu certo essa. O meu também deu certo. Letra D. Certo. Alguém quer que eu faça essa? Deu certo? Se não der certo, a gente nem faz essa, para ganhar tempo. Letra 3, não, né? Número 3. Deu 2h20. O meu também deu certo. O meu também deu, letra C. Na verdade, vai lá dar 140 minutos, né? Mas você vai converter em horas, que é o que tem nas respostas, vai dar 140. Então, beleza, vamos fazer essa primeira aqui. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8 máquinas. Então, aqui, máquinas, a gente já está vendo que vai ser uma das variáveis. Vamos botar aqui, máquinas. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 smartphones, então, ó, um número perto da palavra aqui, você já vai identificar que essa é das variáveis. Então, smartphone é outra variável. Que? Smartphone. Sabendo que eram produzidos... Sabendo que eram produzidos 750 smartphones, haverá um aumento na produção de... Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8. Tá, então, se ela investiu em 3 máquinas, ela tinha quantos? Se ela investiu em 3 e ficou com 8 no final, antes disso ela tinha 5, né? Depois que ela passou a ter 8. E ela falava que antes eram produzidos 750. Então, quer dizer, quando ela tinha 5 máquinas, ela produzia 750. Aí ela comprou mais 3, ficou com 8. E aí agora ela quer saber quanto de aumento na produção ela vai ter, agora que ela tem 8 máquinas. Quantos smartphones eu vou fazer agora com 8? Entenderam? Ah, tá, eu já achei, eu não fiz a diferença de um para o outro. Eu só finalizei a conta e não vi o que ele pediu, na verdade. Ao mesmo eu fiz. Fiz a mesma coisa. Tá. Então, montamos aqui a tabelinha das variáveis. Qual que é o segundo passo? Verificar se é diretamente ou inversamente. É o quê? Diretamente ou inversamente? É diretamente. Diretamente? Então, se eu aumento minha quantidade de máquinas, proporcionalmente eu aumento minha quantidade de celulares. Então, é diretamente. Os dois lados vão
aumentar. Então, vou fazer a multiplicação em x. Vou multiplicar o 5 vezes o y e vou multiplicar o 750 vezes o 8. Vou colocar aqui para cima, senão não vai dar. 5y é igual a 750 vezes 8. 750 vezes 8 vai dar 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. E 8 vezes 7, 7, 49, 50. Caramba, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8 dá 56. 56. Então, 5y é igual a 5.600. Y é igual a 5.600 dividido por 5. Deixa eu ver se está certo aqui. Você esqueceu de somar o 7 vezes 8, 56 e os 4 lá em cima, você esqueceu. Nossa, eu não somei os 4 aqui de cima. Deixa eu começar de novo aqui. Eu tô vendo que tá estranho esses números. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56. Mais os 4 lá de cima, dá 60. Então, 5y é igual a 6.000. Y é igual a 6.000 dividido por 5. Y é igual a 1.200. Aí aqui ele quer saber o aumento na produção. Então, de 700, o 1.200, ele vai vir aqui no lugar do Y. Então, de 750 para 1.200, quanto que aumentou, né? Então, vai fazer a diferença de 1.200 para 750. Uma subtração. 0 para 0, 0. 0 para 5 não dá, empresto 1. E aqui fica 10. 5 para 10, 5. Aí 7 para 11 vai dar 3, 4. 450. 450. Letra E. Entendeu aí, Andiara, onde foi o passo que você pulou? Sim, eu vi, foi no final. Eu esqueci de diminuir o que tinha pela a produção que já tinha pela que passou a Beleza. Deixa eu despausar aqui. Então, é isso. A aula de hoje era para passar essas regras aí da regra de 3, fazer alguns exercíciozinhos para praticar. Os fundamentos da regra de 3 é muito importante, você consegue resolver muito tipo de questão, entendendo essa lógica, tá? Entendendo a lógica aí da posicionar as variáveis, identificar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então, é isso. Agora, né? Eu não tenho o que Agora é só fazer. treinar. Exatamente. Vou mandar mais exercícios aí para vocês treinarem aí durante a semana também sobre regra de 3. Regra 3 já é uma matéria que cai bastante. É mais fácil achar elas em prova. Então, vou mandar bastante aí para vocês fazerem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer Até dúvida, mais. temos o grupo lá à disposição. Até mais, boa noite e bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.